glicólise anaeróbica. Bom, hoje a gente vai ver então como utilizar a glicose que vem dos carboidratos para formar energia para a contração muscular. Mas antes vamos relembrar as nossas aulas anteriores. A gente viu que as nossas células utilizam energia do ATP para fazer a contração muscular. Esse ATP ele fornece energia para a contração e aí ele se transforma no ADP. Para que eu tenha ATP novamente, eu preciso então utilizar alguma fonte de energia para obter esse novo ATP. A gente viu até agora que a creatina fosfato, quando ela é quebrada, quando é arrancado o fosfato dela pela enzima creatina quinase, ela fornece energia então para formar esse ATP. Isso é realizado em atividades de alta intensidade, em que o indivíduo entra em fadiga ali em até mais ou menos 15 segundos. A gente vai ver então agora como a glicose consegue fornecer energia também para formar mais ATP ainda, e aí então isso vai ser, a rota metabólica vai ser predominante em atividades que façam, em que o indivíduo entra em fadiga em até 1 minuto. Antes de tudo, vamos ver o seguinte, a glicose vem dos carboidratos, então o carboidrato que a gente obtém da dieta, ele é absorvido pelo nosso sistema gastrointestinal, principalmente na boca e nos intestinos, e esse carboidrato então vai ser absorvido e entra para a corrente sanguínea na forma de glicose. Essa glicose ela é importante ser mantida na corrente sanguínea porque ela vai ser utilizada por todas as células do nosso corpo, por todos os nossos sistemas fisiológicos para obter energia, para obter ATP. Então é muito importante que a glicose no sangue se mantenha estável, em torno de 120 mg por decilitro. É uma glicemia, que é a glicose no sangue, uma glicemia normal. Quando essa glicose começa a aumentar demais, se ela não está sendo utilizada e está acumulando no sangue, então ela precisa ser retirada do sangue e o excesso acima desses 120 mg por decilitro vai ser armazenado então na forma de glicogênio no fígado e no músculo. E também uma parte vai ser utilizada para formar o tecido adiposo. Então, quando a gente ingere carboidrato em excesso, além daquilo que a gente precisa, é isso que vai acontecer. A gente vai estocar essa glicose em excesso na forma de glicogênio e no tecido adiposo. Ao contrário, quando a glicose no sangue ela baixa demais, como por exemplo se a gente faz um jejum, então a gente tem que repor a glicose no sangue para que ela não baixe demais e não falte glicose para os nossos sistemas fisiológicos todos, principalmente o cérebro. Ele não pode ficar sem receber energia da glicose, senão os sistemas começam a falhar. Então, existem algumas formas de jejum. Tem o jejum de curta duração, que é chamado de jejum pós-absorção, que é o jejum após o sono. Então, quando a gente fica sem se alimentar durante o sono, e aí se a gente acorda e fica mais algum tempo ainda sem se alimentar, a gente entra nesse processo de jejum pós-absorção. Como eu falei, nesse jejum de curta duração a gente vai precisar repor a glicose no sangue. Então a gente vai ter o processo de quebra do glicogênio, principalmente o glicogênio hepático. Esse glicogênio vai ser quebrado e vai repor a glicose no sangue. Além disso, durante esse jejum, a alanina, que é um dos aminoácidos da nossa estrutura muscular, vai ser usada para formar mais glicose ainda no fígado, um processo chamado ciclo da alanina. Além disso, vai ser formado na nossa célula muscular o lactato, que também vai até o fígado formar mais glicose, que a gente chama de ciclo de Cori. E também o tecido adiposo vai ser utilizado para formar essa glicose também. Então é importante que a gente tenha em mente que quando a gente está nesse jejum de curta duração, a gente está degradando a massa muscular para usar os aminoácidos e formar glicose.
formando o lactato, que vem de um ácido, que é o ácido lático, para formar a glicose também, e também utilizando o tecido adiposo. Infelizmente, a maior parte da glicose que é formada no fígado vem da estrutura muscular. 60% da glicose que é formada no fígado vem da estrutura muscular, da quebra, da diminuição da massa muscular. Em torno de 40% vem do lactato e só 8% da glicose que é formada no fígado vem da degradação do tecido adiposo. Então é preciso analisar o custo-benefício de se fazer um jejum, porque a maior parte da glicose que vai ser formada vai ser a partir da degradação da massa muscular e pouca quantidade a partir da gordura. Se a gente fica mais tempo em jejum, acima de 14 horas, a gente chama de jejum de curta duração, de duração média. Esse jejum, ele é, como eu falei, mais de 14 horas, pode durar até 3 a 4 semanas. Ou então, a gente pode fazer um jejum de curta duração, como eu falei antes, mas com um exercício físico junto, treinamento em jejum. E aí, esse tipo de manipulação, tanto treinamento em jejum quanto jejum de longa duração, acima de 14 horas, ele amplifica a resposta de quebra da massa muscular, ele aumenta a proteinólise, a quebra da massa muscular, e amplifica também a utilização da gordura, só que com a consequência de formação de corpos cetônicos que são utilizados então para obter a energia. Tem que se ter algum cuidado quando se faz treinamento com jejum, primeiro em relação à diminuição da massa muscular, então depois do treino tem que ser feito alguma estratégia de manutenção da massa muscular para que não se diminua demais a massa muscular. E em relação aos corpos cetônicos, tem que ter cuidado que ele pode gerar náuseas, vômito, enjoo, e também pode, se por muito prolongado, a utilização por muito tempo desse tipo de estratégia, pode gerar até alguns problemas neurais. Então é preciso que se faça com muito cuidado, tanto as dietas com jejum muito prolongado, quanto o treinamento em jejum. Vamos ver agora então como é que é a sinalização bioquímica para que se comece a utilizar o glicogênio ou a glicose que está no sangue para a formação do ATP. Então, quando a pessoa faz um exercício anaeróbio, um exercício de alta intensidade, em que ela cansa em até 1 minuto, ela vai então precisar da energia tanto da creatina fosfato quanto da glicose utilizada de forma anaeróbica. Então, a pessoa, quando começa a fazer o exercício, ela utiliza o ATP que tem armazenado na musculatura, que dura no máximo em torno de 2 segundos. E aí, quando esse ATP foi utilizado, aumentou a quantidade de ADP na célula muscular. Essa quantidade aumentada de ADP é o sinal bioquímico para ativar a creatina quinase e começar a utilização então da creatina fosfato para a formação de novos ATPs. Além disso, a alta concentração de ADP vai ativar uma enzima chamada fosforilase, que é a enzima que vai quebrar o glicogênio, que é a forma da glicose armazenada dentro da musculatura, e vai começar a quebrar esse glicogênio, liberando então glicose para formar ATP. Além da quantidade aumentada de ADP, a quantidade aumentada de cálcio para a contração muscular e a produção de adrenalina ou epinefrina são fatores que vão ativar essa fosforilase e fazer então com que a gente comece a usar então o glicogênio muscular para a formação de ATP. Além desse mecanismo, a gente pode usar também a glicose que está no sangue para a formação desse ATP. Para isso a gente precisa da produção do hormônio insulina. A insulina vai se ligar no seu receptor na membrana da célula muscular e ativar uma proteína que está no interior da fibra muscular chamada GLUT4. GLUT quer dizer glucose transporter, ou seja, transportador de glicose. Esse GLUT4 ele vai até a membrana e vai começar a transportar a glicose para o interior da célula. Quando a glicose entra na célula, ela se transforma na glicose 6-fosfato. Então vejam que mudou o nome, ela se chamava glicose quando estava no sangue e agora ela ganhou o nome de glicose 6-fosfato.
Esse 6-fosfato significa que um fosfato foi ligado no carbono número 6 da glicose. Por que eu estou chamando a atenção disso? Significa então que foi quebrado um ATP e esse ATP doou o fosfato para se ligar na glicose. Vejam que a glicose está entrando na célula para formar ATP para contração muscular, mas até agora ela gastou ATP para poder fazer esse processo de entrada na membrana. Então ela não produziu ATP para contração e gastou ATP para a sua reação química de entrada na célula muscular. Essa glicose 6-fosfato vai se transformar numa frutose 6-fosfato, e essa frutose 6-fosfato vai se transformar na frutose 1,6-difosfato. Como agora ela recebeu o nome de difosfato, significa que agora ela tem 2 fosfatos, um no carbono 1 e o outro no carbono 6. E o mais importante é que se entrou mais um fosfato na jogada, significa que mais um ATP foi quebrado para fazer essa reação química. Vejam que até agora a gente não teve produção de ATP, só teve gasto. Até a fase número 4 da reação química, a gente chama de fase de consumo, que a gente usa ATP para as reações químicas. A partir daí, a série de reações químicas que vai acontecer vai terminar na formação de 2 moléculas de piruvato. E nessas reações químicas que acontecem a partir da quinta reação, então é a fase de produção, onde a gente produz ATP e são formados então 4 moléculas de ATP nessa série de reações químicas. Como a gente formou 4 ATPs e gastou 2 ATPs para isso, então o nosso lucro, a gente teve 2 ATPs a mais para a contração muscular. Se a gente for comparar essa série de reações químicas com a creatina fosfato, a creatina fosfato precisava de uma reação química só para liberar a energia e formar o ATP. Agora a glicose ela precisa de 10 reações químicas para então a gente conseguir formar 2 ATPs. Então vejam que por ter uma quantidade de reações químicas bem maior, ela é uma rota metabólica mais lenta e por isso ela é utilizada principalmente em atividades que são de alta intensidade, mas não intensidade tão alta quanto na creatina, porque a creatina consegue fornecer ATP, muito mais ATP por segundo do que a glicólise anaeróbia consegue. Mas mesmo assim, forma 2 ATPs, forma o dobro do que a creatina fosfato, e aí então a pessoa consegue, como a pessoa tem mais glicogênio armazenado, ela consegue então fazer essa contração por mais tempo, até 1 minuto antes de entrar em fadiga. A pessoa vai entrar em fadiga nessa rota metabólica, não por ter acabado o glicogênio, como acontece lá na creatina, que quando começa a acabar a creatina fosfato, o indivíduo entra em fadiga. Nesse caso, a gente tem a formação de um ácido lático. Os 2 piruvatos que foram formados, eles são transformados em ácido lático, que é convertido em lactato. O lactato, como a gente viu, ele vai para o fígado e vai ser convertido novamente em glicose. Mas os hidrogênios que ficaram livres dentro da célula muscular vão diminuir o pH e aumentar, portanto, a acidez dentro dessa fibra. Essa acidez aumentada do ácido lático é que vai ser responsável por gerar então a fadiga muscular. Vamos dar uma olhada melhor então sobre essa fadiga gerada pelo ácido lático. Então, como a gente viu aqui, cada glicose que vai ser utilizada para formar energia vai acabar na formação de 2 piruvatos. Esses 2 piruvatos vão ser convertidos em ácido lático, que são transformados em lactato, e o lactato então vai para o fígado para se converter novamente em glicose. Os hidrogênios que ficaram livres dentro da fibra muscular, eles vão diminuir o pH na célula, ou seja, a célula vai ficar mais ácida. Quanto mais hidrogênios tiverem acumulados dentro da célula, porque foi formado mais ácido lático, menos as enzimas que fazem toda a conversão de glicose em ATP vão trabalhar, elas vão ficar mais lentas. Então eu vou começar a diminuir a formação de ATP e começar a ficar então com menos força ou com uma contração muscular mais lenta. Além disso, a acidez do ácido lático bloqueia
a ativação neural da contração muscular. Então começa a ter dificuldade de contração e de relaxamento da musculatura. A gente tem também o bloqueio da própria atividade neural sobre o músculo, e a pessoa começa a perder a coordenação muscular, ela começa a errar o movimento. E além disso, a acidez do lactato, do ácido lático, gera uma dor chamada queimação. A pessoa sente como se o músculo estivesse queimando. Mas será que a gente tem que evitar a formação de ácido lático e é ruim? Não necessariamente. Por exemplo, se a pessoa está treinando para ter hipertrofia, para ganhar força e potência, as fibras que mais hipertrofiam e que mais fazem força, elas utilizam o metabolismo da glicólise anaeróbia e, portanto, formam um ácido lático. Então, se eu quero treinar para hipertrofia, eu preciso formar ácido lático. A acidez gerada por esse ácido também é um sinal químico para a produção de hormônio do crescimento, para que eu tenha posteriormente a hipertrofia. Então eu preciso ter acidez, eu preciso sentir aquela dor em queimação, eu preciso produzir ácido lático se o meu objetivo é treinamento para hipertrofia. Se o teu objetivo é um treinamento aeróbio de baixa intensidade, aí se o ácido lático for produzido é porque a intensidade está muito alta, então aí sim a intensidade teria que ser baixada e evitada. Vamos ver então um exemplo bem prático de utilização do metabolismo anaeróbio durante o exercício. Então, digamos que a gente tem um indivíduo que vai pedalar durante 30 segundos na maior velocidade que ele puder. E aí então, um tempo de 30 segundos, ele vai fazer a maior força com a maior velocidade no pedal, ou seja, muita potência durante esses 30 segundos. Então ele vai precisar do metabolismo anaeróbio para formar os ATPs. O que vai acontecer? Digamos que eu vou pegar o exemplo de uma pesquisa que mostra muito bem como é que é utilizado o metabolismo anaeróbio durante esses 30 segundos em intensidade máxima. Então digamos que esse indivíduo vai pedalar por 30 segundos na maior força e velocidade que ele puder. Aí ele descansa 4 minutos, depois faz mais 30 segundos na maior força e velocidade, descansa 4 minutos e na terceira vez de novo pedala 30 segundos de novo na maior força e velocidade. Então ele vai fazer 3 tiros de exercício com intervalos de 4 minutos entre eles, na maior força e na maior velocidade que ele puder. Uma pesquisa fez esse tipo de experimento e eles viram o seguinte: a potência, que é a força e a velocidade, ela cai nesses 30 segundos. Então aqui a gente tem nas barrinhas brancas, a gente tem a potência que foi medida na primeira vez que ele fez os 30 segundos, e as barrinhas pretas é na última vez, no terceiro tiro de 30 segundos. Então o que a gente vê ali? Ele começou com uma potência alta e essa potência foi caindo na primeira série. E na terceira série ele já começou com uma potência mais baixa, já tinha menos força e menos velocidade, e também foi caindo até o final. Então eles analisaram tanto na primeira série quanto na terceira série a atividade da enzima fosforilase e da piruvato desidrogenase. E aí então eles viram, como pode ser observado aqui nos gráficos, que a atividade dessas enzimas aumentou na primeira série e depois na terceira série elas estavam relativamente estáveis. Só lembrando, a fosforilase é aquela enzima que quebra o glicogênio e então aumenta a disponibilidade de glicose para que seja formado ATP. Então o que isso aqui quer dizer? Que na primeira série foi quebrado o glicogênio e foi utilizado para formar ATP e foi aumentando durante os 30 segundos da primeira série. Mas na última série já não conseguia usar mais o glicogênio adequadamente para formar energia. O indivíduo já estava em fadiga e aí então a intensidade já estava bem menor, como a gente viu na potência, a potência já era bem menor, e aí ele começa a utilizar então outras fontes de energia que não o glicogênio de forma anaeróbia. Isso pode ser visto também nesses gráficos aqui, onde a gente vê que o lactato aumenta, a produção de lactato aumenta nos primeiros 30 segundos, mas se mantém relativamente estável na última série.
assim como o próprio piruvato, a formação de piruvato, que tem o mesmo comportamento. E se a gente vê aqui pela concentração de glicogênio, então a gente vê que o glicogênio diminuiu bastante na primeira série de 30 segundos, mas na última série ele já não se alterou bastante porque outras fontes de energia então começaram a ser utilizadas. Então, se a gente for observar num exercício de alta intensidade, onde o indivíduo faz durante 30 segundos e entra em fadiga e começa a perder força e potência, a gente tem nos primeiros 6 segundos a gente observa que é utilizado uma grande quantidade de creatina para formar ATP e também uma grande quantidade de glicogênio e pouca atividade aeróbia. Dos 6 segundos até os 15 segundos, a gente vê uma menor utilização de creatina, uma quantidade grande de glicogênio que é utilizado de forma anaeróbia e uma atividade aeróbia também ainda insuficiente. E nos últimos 15 segundos, dos 15 aos 30 segundos, a gente já vê uma diminuição bem acentuada da utilização de creatina, da utilização do glicogênio de forma anaeróbia e um aumento então da utilização da atividade aeróbia. Mas claro que sempre durante todos esses 30 segundos a maior parte de formação de ATP aconteceu pela glicólise anaeróbia, com formação de ácido lático e, portanto, por isso o indivíduo entra em fadiga no final dos 30 segundos, ou seja, ele não consegue manter a mesma força com que ele começou essa série de 30 segundos de exercício. Se ele for fazendo séries repetidas, ele vai cada vez perdendo mais força e potência, até que a partir lá da terceira série a atividade aeróbia já começa a ficar um pouco mais acentuada e ele não consegue manter aquela mesma força e potência da atividade anaeróbia. Então, resumindo o que a gente viu até agora do metabolismo anaeróbio, as intensidades que utilizam o metabolismo aeróbio são intensidades altas em que o indivíduo cansa em até 1 minuto, como por exemplo nos saltos, nos arremessos, nos chutes, em atividades de força intermitentes com séries de até 30 segundos, até 1 minuto de duração, e também em corridas curtas de alta intensidade, como é o caso da corrida de 100 metros, a corrida de 200 metros até 400 metros, a natação nos 50 metros, nos 100 metros, também são exemplos de atividades que o indivíduo cansa em até 1 minuto, ele entra em fadiga em até 1 minuto, então são atividades de alta intensidade. Quando o indivíduo cansa em até 15 segundos mais ou menos, ele utiliza a creatina fosfato como fonte principal de energia. E a causa da fadiga, ele cansa nesses 15 segundos, porque a quantidade de creatina fosfato começa a diminuir e ele não consegue manter a força e a velocidade. No caso de atividades em que ele cansa em até 1 minuto, então de 15 segundos até 1 minuto, ele usa então predominantemente a glicólise anaeróbia. E aí ele entra em fadiga, ou seja, não consegue manter a força e a velocidade por causa da produção do ácido lático. Se o indivíduo faz uma intensidade mais baixa e consegue manter por mais de 1 minuto, então ele vai utilizar as rotas aeróbias, que também tem a fonte de glicose ou de gordura e que a gente vai então analisar nas próximas aulas. Então é importante que vocês entendam que todas as rotas sempre são utilizadas ao mesmo tempo, mas sempre tem uma que é predominante, que produz mais energia do que as outras. Até agora a gente viu a utilização da creatina, que são em intensidades de curta duração e altíssima intensidade. A glicólise anaeróbia, que são de duração até 1 minuto e em alta intensidade também. Relembrando também que a gente viu nas outras aulas, não é porque a pessoa fez uma atividade de 10 segundos que ela utiliza a creatina como fonte de energia. Tem que ser 10 segundos numa alta intensidade. Se ela fizer uma intensidade baixa, muito leve, durante 10 segundos, ela não está usando creatina como fonte principal de energia. Então é sempre a ligação do tempo com a intensidade. Então, intensidade alta, em que ele cansa até 15 segundos, a fonte predominante é creatina fosfato.
intensidade alta, em que ele cansa até 1 minuto, ele vai utilizar então a glicólise anaeróbica. Espero que vocês tenham entendido um pouco melhor. Eu vou trazer mais material para que vocês cada vez entendam mais. Depois que a gente vê as rotas metabólicas separadamente, a gente vai ver então a interação de todas, sempre com exemplos práticos para que vocês possam entender bem. Então, qualquer dúvida, me mandem mensagem e um grande abraço.